E por que será que é tão difícil a gente mudar de vida? Meu nome é Karina, sou psicóloga especialista clínica de comportamento. Há mais de 15 anos, ajudo pessoas a se desenvolver e ser feliz, mas antes de começar esse vídeo, quero te convidar para se inscrever aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Conhece meu Instagram? Pois então, todo dia tem conteúdo lá. Depois que acabar esse vídeo, corre lá pra conhecer ou pra conferir tudo que rola por lá. Então, bora desenrolar o assunto. Por que que é tão difícil mudar de vida? Mudar de vida pode ser difícil por várias razões, gente. Eu vou falar aqui das 5 principais que torna tão difícil esse mudar de vida, essa mudança, esse novo ciclo. Por que é tão difícil mudar? O primeiro motivo, que é um motivo, eu acredito que é um dos mais fortes, mais difíceis mais difícil de se enfrentar é os hábitos enraizados. Se você vive de uma determinada maneira por um longo tempo, seus hábitos e rotinas tornam-se profundamente enraizados em seu comportamento. Mudar esses padrões pode ser difícil porque o cérebro humano tende a buscar familiaridade ou rotina. Então, muitas vezes a gente acha que está numa zona de conforto, que de confortável não tem nada, mas como o cérebro ele é acostumado ou ele é programado para continuar na rotina, se você estava sobrevivendo tão bem, dormindo numa cama de espinhos nada confortável, para que você quer ir para um colchãozinho de pluma, entendeu? Então, muitas vezes mudar o hábito, mudar a vida, né, vai depender muito do hábito que você tem durante o dia. Então, sempre que você pensar em mudar de vida, tem que pensar no sacrifício. Gente, tudo é sacrifício, tudo é difícil. Você tem que escolher o que é menos difícil para você. Medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido é uma emoção comum que pode impedir as pessoas de buscar mudanças significativas em suas vidas. O medo, geralmente, ele é algo pertencente ao mundo dos ansiosos. Então, o ansioso, ele vive uma vida em torno do medo. O medo do ansioso é um medo emocional. Então, você que é ansiosa ou ansioso que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. É como se o medo trouxesse uma paralisia, um medo do novo, um medo do que vai acontecer, um medo do desconhecido, né? E muitas vezes preferimos ficar em situações que já conhecemos, mesmo que não sejam satisfatórias, em vez de enfrentar o desconhecido, em vez de ir lá e ter certeza que você vai conseguir. Pare um pouco, gente, e pense o que você não se programou para fazer, que você foi lá efetivamente fez que não deu certo, né? Então, vamos deixar esse medo da ansiedade de lado, porque isso só vai fazer com que a sua vida se atrase. Autoimagem. A maneira como nos vemos e acreditamos que somos pode influenciar negativamente as nossas decisões e ações, se caso você se olha de uma maneira negativa. Então, a maneira que você olha, se você se olhar de uma maneira positiva, com certeza essa influência vai ser positiva. Se acreditar que não é capaz de mudar, você pode se sentir desencorajado e desistir antes mesmo de tentar. Então, às vezes, a gente não tenta porque a gente não sente que é capaz. E se a gente ficar pensando que a gente não é capaz, é dessa forma que a gente vai se sentir. A gente tem que pensar assim na mudança de vida como uma necessidade, como uma única opção, porque a hora que você se vê assim no fundo do poço, é a única opção de vida, aí você consegue fazer essa mudança. Se a gente contar as vezes que a gente carregou essa dificuldade, né, de essa dificuldade de encarar a nossa situação e a gente conseguiu, a gente chegaria em qualquer lugar, porque é muito simples a gente conseguir olhar para a nossa vida e perceber o quanto que muitas vezes a gente não tinha nem a mínima capacidade e a gente conseguiu. Eu tenho um paciente até que falou esses dias atrás que se ele tivesse hoje o juízo que ele... Não, se ele tivesse alguns anos atrás o juízo que ele tem hoje, ele jamais abriria a empresa dele, porque ele teve que pedir dinheiro emprestado para abrir. Aí eu olhei para ele e falei assim, moço, mas se você não tivesse feito isso, você não teria sua empresa. Ele, nossa, é verdade, né? Então, assim, às vezes a gente até se condena quem a gente era porque a gente tem uma autoimagem de fracasso. Sem contar que muitas vezes a dificuldade de mudança também está nessa autoimagem do status, né? Então a gente carrega um status de uma condição
familiar, uma condição profissional, uma condição, sei lá qual. E essa condição, e mudar essa condição pode significar a perda desse status, né? Essa condição, ela se enraiza na nossa vida como se fosse parte mesmo da nossa personalidade. O quarto item, né? A falta de suporte. A mudança pode ser difícil se você não tiver o apoio necessário de amigos, familiares e até profissionais de saúde. Então, às vezes, a gente acredita que esse suporte, ele é importante. Gente, esse suporte, ele é sim muito importante, mas ele não é necessário. Se você tiver que contar com a ajuda de algumas pessoas para você mudar de vida, você pode esperar uma vida toda. Pode acontecer, né? De você ter que esperar uma vida toda. Então, entenda que esse suporte, ele é ótimo. Ele é maravilhoso, mas ele não pode ser uma condição para que a sua mudança aconteça, né? É importante você se cercar sim de pessoas que acreditam em você, estão disponíveis e dispostas a apoiá-lo em sua jornada, mas isso não significa que se você não tiver esse apoio, essa mudança não pode acontecer, tá? Esse apoio, ele facilita, ele deixa a gente numa zona de conforto, mas ele não pode ser uma condição ímpar, né? A única condição de que eu faça a mudança ou não. Então, você precisa acreditar um pouquinho mais em você. As condições externas. Às vezes, condições externas podem tornar difícil a nossa mudança. Por exemplo, pode ser difícil mudar de emprego ou mudar de cidade se você tiver compromissos que impeçam de se afastar. Então, muitas vezes a gente tem alguns compromissos financeiros, alguns compromissos de estudante, alguns compromissos, sei lá, de amigos, que essa mudança pode estar impedindo, mas a gente tem que analisar bem o que está impedindo a gente mudar e se aquele impedimento vale a pena. Porque muitas vezes a gente entra numa situação, numa condição, acreditando que vale a pena e a gente fica parado e todas as outras coisas no nosso redor mudam e a gente não mudou porque a gente estava apegado a essas outras todas coisas que já estão mudando por conta própria. Então, analise a situação, porque a vida é sua. Tudo que você plantar hoje vai determinar a sua colheita de amanhã, a sua vida de amanhã. Embora a mudança possa ser difícil, não é impossível. Identifique as barreiras que impedem a mudança. Identificar essas barreiras será o primeiro passo para você superar essas barreiras. É importante ser paciente consigo mesmo, definir metas realistas e buscar ajuda e suporte se necessário e se for possível. Se não for possível, essa mudança precisa acontecer sem esse suporte mesmo, se caso você analisar que realmente a mudança é necessária. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa seu like, quer diminuir sua ansiedade, ter autoestima e confiança, ser uma pessoa blindada e leve e ter relacionamentos saudáveis, então se inscreva aqui no canal, assista todos os meus vídeos e aumente sua inteligência emocional com certeza. Tem amigo seu que se afeta pelos outros, que você percebe que ele tá precisando de uma ajudinha? Então encaminha esse vídeo para ele e já deixa seu comentário. A única forma que você tem de me ajudar é se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar meu conteúdo, é se engajar comigo, né, gente? Se engajar aqui no canal. E no próximo vídeo de sábado, por que as pessoas mentem? Existem várias razões pelas quais as pessoas mentem e no vídeo de sábado eu vou estar falando sobre 6 razões. Então, beijo, gente. Até o vídeo de sábado.